no frontispício do convento franciscano de Nossa Senhora das Graças, na cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo, está colocada uma placa de bronze com os seguintes dizeres: em 1739, nasceu nesta cidade de Guaratinguetá Frei Antônio de Santana Galvão, que, tendo ingressado na Ordem de São Francisco em 1760, viveu como um santo, espalhando o bem por toda a parte, e como santo morreu em 1822, deixando uma memória abençoada que perdura até nossos dias. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, hoje cidade de Guaratinguetá. Antônio Galvão era o quarto de 10 filhos, de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão Mor, o prefeito da vila. Comerciante, pertencia à Ordem Terceira Franciscana e era famoso por sua generosidade. A mãe era Isabel Leite de Barros, mulher generosa, filha de fazendeiros e descendente da família do bandeirante Fernão Dias. A família de Frei Galvão era muito religiosa. A mãe, principalmente, fazia uma oração todo dia nessa casa, às 6 horas da tarde, reunindo a família toda, os filhos, as mucamas e os escravos que trabalhavam aqui. E eles tinham como devoção principal Santana. Tanto que o Frei Galvão, ao se tornar frade, escolheu o nome de Antônio de Santana Galvão. Também ele é de 1739 e a santa foi encontrada em 1717. E o povo de Guará, porque Aparecida então pertencia a Guaratinguetá, era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Naquela época era costume se enviar um filho para estudar, para ser padre. Era muito importante ter um padre na família. O irmão dele já tinha ido, o mais velho. Eram 10 irmãos. E ele foi enviado depois, porque ele pediu. Ele tinha 14 anos e foi daqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para a Bahia, onde ele estudou no convento jesuítico. E era o convento dos mais famosos em cultura para a época. E ele estudou na Bahia e depois, quando os jesuítas foram recolhidos para Portugal de volta, devido pelo Marquês de Pombal, ele veio de volta aqui para Guaratinguetá. Aí escolheu ser franciscano e foi para o convento franciscano. Tinha fama de santidade, tanto que aqui em Guará, como a família era muito grande, eram 10 irmãos casados, e ele ficou com o título de tio padre. Então, quando ele passava por aqui, o tio padre vem hoje, e já era considerado santo, principalmente porque ele tinha dons especiais. Ele tinha o dom da bilocação, já tinha havido vários casos dele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tinha o dom da premonição, ele previa fatos que iam acontecer, e o dom da levitação. Quando ele rezava, ele se elevava do solo, quando ele estava sozinho, em casos especiais da levitação. Tanto que é da época dele uma oração em verso chamada: na minha aflição, dai-me solução, Senhor meu Frei Galvão, que não pisais no chão. Por volta de 1772, uma religiosa chamada Helena Maria do Sacramento teria tido visões de Jesus Cristo para a construção de um convento. Após ter conhecimento de suas visões,
e confirmando com o clérigo a veracidade das visões, o franciscano Antônio de Santana Galvão levou a ideia adiante. E mesmo com restrições do Marquês de Pombal, que na época proibiu a abertura de novos conventos, conseguiu, em 1774, licença do governo para inaugurar o recolhimento, sendo que as recolhidas deveriam seguir a regra da Ordem da Imaculada Conceição, fundada por Santa Beatriz da Silva. A história do Mosteiro da Luz é uma história muito bonita e que está, sem dúvidas, bem colocada na história da cidade de São Paulo. Tudo começa lá no convento das Irmãs Carmelitas, na Praça da Sé, hoje é a Praça da Sé, no antigo convento das Irmãs Carmelitas, com a irmã Helena. Ela que sonha, tem um sonho com Nossa Senhora, e Nossa Senhora pede para que ela, no sonho, reúna mulheres na época e faça uma fundação aqui em São Paulo. Um momento muito difícil, porque naquela época era proibido fundar ordens religiosas, o Marquês de Pombal não permitia. E a irmã Helena, ela tinha como diretor espiritual o Frei Galvão. E ela conta este sonho, e Frei Galvão aposta também no sonho. E recebe depois a doação do Morgado de Mateus de todo esse terreno, e aqui então a irmã Helena vem com um grupo de mulheres e funda aquilo que foi chamado de Recolhimento da Luz, porque aqui era dedicado a Nossa Senhora da Luz, porque tinha uma capelinha. Recolhimento por quê? Porque não podia ser chamado de mosteiro. E daí Frei Galvão constrói o que você está vendo aqui, uma parte desse mosteiro, e abrigando a irmã Helena com as suas companheiras também, que depois vieram assumir a Ordem das Irmãs da Imaculada Conceição, fundada por Santa Beatriz. Primeiramente, eu quero lembrar que Santo Antônio de Santana Galvão está sepultado aqui. Ele morre aqui no mosteiro em 23 de dezembro de 1822, né? Justamente no ano da proclamação da independência. E foi sepultado, onde que vocês também estão vendo, o túmulo dele está bem aos pés do altar principal da capela do mosteiro. E depois, é claro, que durante o século XX, principalmente, depois que foi proclamada a República no Brasil, e o desligamento da Igreja do Estado, certamente, então, aqui as irmãs que moravam tiveram maior autonomia, porque a igreja separada do Estado, então daí retornam todas as permissões para criar ordens religiosas, mosteiros, casas, seminários e assim por diante. Então, o mosteiro ganha o título de mosteiro justamente depois da proclamação da República. E com o aumento da comunidade do próprio mosteiro, ele foi sendo construído. São 3 etapas de construção, que está finalizada, é claro. A primeira etapa, essa parte da frente, foi Frei Galvão, depois daí tem a segunda, essa parte do lado, e a terceira mais atrás. E hoje, é certo, o mosteiro aqui é um centro referencial. Primeiro, por causa de Santa Beatriz, que já antes também atraía muita gente. Mas Frei Galvão sempre foi a presença dele aqui. Mesmo não declarado santo, nem beato, todos cultivavam essa devoção a Frei Galvão. Por causa do quê? Das pílulas, né? Aquelas pílulazinhas de papel, as grávidas, as que tinham risco de gravidez, as doenças, né? Então sempre o povo vem a correr e pegar as pílulas aqui com as irmãs. Ora, cresceu muito mais,
depois da beatificação e mais ainda depois da canonização. E, é claro, depois da canonização, então, a devoção a Frei Galvão se estende ao Brasil inteiro, que é um lugar de oração, é um lugar muito diferente no meio de toda essa grande cidade, o silêncio é muito grande. Enfim, aqui é o lugar onde Frei Galvão sempre está presente, acolhendo, ao mesmo tempo atendendo os pedidos daqueles que vêm trazer e principalmente a ação de graças, porque quem vem pede, depois recebe, volta para agradecer. Sempre foi feito como o próprio Frei Galvão pediu, enrolado num papelzinho, não é? Dentro o dogma da Imaculada Conceição e ingerir aquela pílula, mas na fé de que, pela intercessão da Imaculada Conceição, o próprio Senhor vai então realizar, né, o milagre que todos pedem, ou então a graça que todos pedem. E Frei Galvão, ele sempre teve uma predileção e um cuidado muito grande pelos enfermos, pelos mais necessitados. E sempre que podia, ele fazia o esforço de visitar todos aqueles que tivessem na necessidade do seu amparo. E, no entanto, num dia, por conta de seus vários trabalhos, impossibilitado de fazer essas visitas, ele escreve a um garoto que passa por várias dores abdominais, num pequeno escrito, uma mensagem para ele, pedindo então que aquela dor, que aquela doença pudesse ser passada. E envia esse garoto, através de seu pai, essas pílulas. E aí então se realiza o primeiro milagre das pílulas de Frei Galvão. Depois disso também, uma senhora que tinha dificuldades durante o seu parto e parecia que não ia poder ter a possibilidade de ter os seus filhos, Frei Galvão novamente escreve essa pílula, escreve essa mensagem e envia essa mulher. E ela também, a partir disso, consegue dar à luz à sua criança e consegue então entregar mais uma vida ao mundo. Em 2015, eu perdi um bebê com 6 meses de gestação. Quando engravidei novamente, fiquei com muito medo. Em janeiro de 2019, fomos a Aparecida. Tenho muita fé em Nossa Senhora e no Frei Galvão, que já havia feito um milagre para mim quando me deu pancreatite. Fiz propósito de buscar as pílulas de Frei Galvão no santuário para minha filhinha. Durante a gravidez, fiz 3 pedidos. 3 vezes tomei as pílulas e, graças a Frei Galvão, a Deus e a Nossa Senhora, minha filha nasceu muito bem. Está enorme e cheia de saúde. Feita a promessa, vim no dia 1º de fevereiro de 2020 apresentá-la no Santuário Frei Galvão. O nome dela é Valentina Carneiro, que hoje está com 5 meses. A pílula não tem contraindicação, mas ao mesmo tempo não precisa de receita médica, não precisa nada. O que eu sempre explico. A única receita é a fé, a esperança e a caridade. Lá vai Frei Galvão, olá, meu irmão, olá, minha irmã, querido devoto, devota de São Frei Galvão. Nós estamos aqui no Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas, em Piraí do Sul, Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E é com muita alegria que eu gostaria de falar para você sobre São Frei Galvão, que passou por essas terras em 1808 nas missões franciscanas, onde ficou hospedado na casa de Ana Rosa, que era uma viúva muito católica, vivenciava muito a sua fé. São Frei Galvão, ao despedir-se de Ana Rosa, deixou uma efígie de Nossa Senhora das Barracas como lembrança, como gratidão pela acolhida. Como Ana Rosa era viúva, logo depois contraiu um novo matrimônio e, se mudando para a nova residência, acabou perdendo a efígie de Nossa Senhora das Barracas. E quando perdeu essa efígie, logo voltou para procurá-la, porém tinha acontecido um grande incêndio na região. Toda a região, toda a vegetação muito queimada, menos a efígie de Nossa Senhora das Barracas, que estava protegida entre brotos. E ali logo se constatou um grande milagre. E por isso ficou conhecida como Nossa Senhora das Brotas, aquela então que era conhecida como Nossa Senhora das Barracas.
E a partir de então, criou-se uma grande devoção a Nossa Senhora das Brotas, aonde nós estamos aqui nesse santuário belíssimo, essa igreja santuário de Nossa Senhora das Brotas. Tudo isso porque aqui passou um grande santo, São Frei Galvão, que vivenciou a fé e passou a fé com a sua vida, deixando essa efígie de Nossa Senhora. E aqui então o povo tem grande devoção a Maria. Por isso, meu irmão, minha irmã, que São Frei Galvão e Nossa Senhora das Brotas interceda por você, pela sua família, e convido você a vir conhecer o nosso santuário assim que possível. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O processo de beatificação e canonização de Frei Galvão foi iniciado em 1938, reaberto solenemente em 1986 e concluído em 1991, tendo como postuladora a irmã Célia Cadorim. Em 8 de abril de 1997, foi promulgado o decreto das virtudes heróicas, passando a ser chamado Venerável. E em 6 de abril de 1998, foi reconhecido o milagre para a beatificação, através do decreto do Papa João Paulo II. A celebração da beatificação foi aos 25 de outubro de 1998, presidida pelo Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, em Roma, na Itália. Em 16 de dezembro de 2006, foi reconhecido o milagre para a canonização e promulgado o decreto, autorizado pelo Papa Bento XVI. A celebração da canonização foi no dia 11 de maio de 2007, no Campo de Marte, em São Paulo, em celebração presidida pelo Papa Bento XVI. Eu realmente não sabia que eu não poderia ter filhos, né? Então, até eu conhecer o Frei Galvão, eu achava que estava tudo certo comigo. Mas eu perdi 3 bebês, e aí, uns anos depois dessa perda, e eu fiquei sabendo que eu não poderia mais ter filho, eu não poderia nunca ter filho, né? Fiquei muito triste, mas até não conhecia Frei Galvão, segui minha vida, aí engravidei novamente, porque engravidar eu consigo, eu não consigo adquirir filhos, né? Segurar até nascer. Eu tenho um útero dividido ao meio por um sexo, e não tem espaço. Depois disso, quando eu engravidei novamente, eu sabia que eu ia passar por toda a dor da perda novamente. É uma dor muito grande, eu sentia dores, eu tinha sangramentos intensos. E eu chegava no máximo no 4º mês de gestação e perdia. Conhecida eu digo, não é conhecida não, ela é como se fosse minha avó. E ela criou meu pai. Ela era a melhor amiga da minha avó paterna, né? Minha avó morreu quando meu pai tinha 9 anos e ela acompanhou o crescimento do meu pai e dos irmãos dele. Então, eu chamava ela de vó, na verdade. E ela, então, contou para minha mãe que ela frequentava o Mosteiro da Luz, que ela conhecia o Frei Galvão, perguntou se nós conhecíamos, minha mãe disse que não. Mesmo morando em São Paulo, eu realmente nunca tinha ouvido falar em Frei Galvão. E ela veio com essa possibilidade. E quando minha mãe disse que tinha essa pílula, que ela tinha trazido para a gente, eu me agarrei com muita fé, porque eu só não queria sentir dor na vida. Sabia que eu ia perder, sabia que ia dar certo, mas eu não queria sentir dor. Então a primeira novena que eu fiz para Frei Galvão foi realmente pedindo para que eu não sentisse dor. Esse processo de perda fosse mais leve para mim. E a minha surpresa foi grande quando, no dia seguinte dessa novena, eu acordei sem sangramento nenhum e sem nenhuma dor. Foi aí que eu percebi que
Frei Galvão poderia interceder no meu caso, né? E aí eu me agarrei com força, Frei Galvão. E até o final da gestação, tudo que eu pedia para Frei Galvão, para fazer as minhas novenas, acontecia. Então, minha fé ficou bem forte, foi realmente no período da gestação do meu filho. Porque o processo começou ainda com o Papa João Paulo II. Foi ele que começou o processo todo de canonização do Frei Galvão, e por vontade dele, ele quis dar um presente para o povo brasileiro, que seria a canonização aqui em solo brasileiro. E a canonização nunca acontece no país do milagre, digamos assim. Sempre acontece no Vaticano. E ele quis dar esse presente do brasileiro, do povo brasileiro, que é o povo mais fervoroso, que é a maior comunidade católica que tem no mundo, é no Brasil. E ele quis dar esse presente para a gente. E ele morreu, e o Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele continuou com esse processo, e ele realmente veio para o Brasil para fazer a canonização do Frei Galvão, do primeiro santo brasileiro. Claro que eu tinha que estar lá, eu e a Daniela, que foi a menina do primeiro milagre, né? Tem 2 milagres para ser canonizado, e nós fomos, e foi a maior emoção da minha vida. Foi lindo, maravilhoso, a emoção é indescritível. Naquele dia, eu já disse isso uma vez, e a minha sensação que eu tive naquele momento, quando eu fiquei frente a frente ao Papa Bento XVI, foi que eu estava assim, subindo, eu estava assustando mesmo. Eu não sentia meus pés, era uma emoção indescritível, a ficar para sempre marcado. O Endo hoje é um homem, né? Ele tem 20 anos, e estudante de medicina, uma pessoa maravilhosa. Eu posso dizer isso. Ele realmente é um rapaz abençoado. Frei Galvão, para mim, é meu santo predileto. No dia 12 de outubro de 1983, no bairro Jardim do Vale, em Guaratinguetá, foi celebrada a primeira missa no local onde seria construída a igreja dedicada a São José. As pessoas foram acomodadas em uma antiga casa e o padre José Minuti, então pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo, foi o presidente da celebração. Depois desta celebração, a comunidade continuou trabalhando para a construção da capela. Com bom coração e caridade, a família Galvão, dona do terreno, se dispôs a doá-lo à Arquidiocese de Aparecida, para a construção da igreja. No início dos anos 90, com a ida do padre Nelson Ferreira Lopes para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, iniciou-se a construção da igreja dedicada a São José. Neste período, foram construídas as paredes da igreja. Em 1996, chegava à paróquia o padre Anísio Teixeira, que daria continuidade ao trabalho. Mas com a beatificação de Frei Galvão, a obra foi paralisada para adequação do projeto. Com plena aceitação da comunidade de São José, a igreja passou a ser chamada de Beato Frei Galvão, e foram finalizadas as obras de construção. Ela passou a ser a primeira igreja dedicada ao santo brasileiro, nascido em Guaratinguetá. O então cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, constituiu canonicamente, em dezembro de 2010, o Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão. O decreto foi assinado no dia 8, data da solenidade da Imaculada Conceição. Os santuários, sejam eles de grande porte ou simples, pequenos espaços, por sua própria natureza, é um lugar sagrado,
onde a proclamação da palavra de Deus, a celebração dos sacramentos, em particular da reconciliação e da Eucaristia, e o testemunho da caridade, exprimem o grande compromisso da Igreja para com a evangelização e, portanto, caracteriza-se como lugar genuíno de evangelização, onde, a partir do primeiro anúncio até a celebração dos mistérios sagrados, se torna manifesto o poder da ação com a qual a misericórdia de Deus age na vida das pessoas. Por isso eu costumo dizer que o santuário é casa da cura, porque, vindo para cá, o peregrino faz a sua confissão, acontece a misericórdia de Deus. Aqui deve ser o espaço, acima de tudo, para experimentar de maneira profunda a proximidade de Deus, a ternura da Virgem Maria e a companhia dos santos. Uma experiência de verdadeira espiritualidade que não pode ser desvalorizada sob pena de mortificar a ação do Espírito Santo e a vida da graça. É aqui num santuário que fazemos a experiência de ser peregrino. Tornar-se peregrino é uma genuína profissão de fé. Através da espiritualidade própria de cada santuário, os peregrinos são guiados com a pedagogia da evangelização, rumo a um compromisso cada vez mais responsável, quer na sua formação cristã, quer no testemunho necessário de caridade que dele deriva. Além disso, o santuário contribui em grande medida para o compromisso catequético da comunidade cristã. Com efeito, transmitindo em coerência com os tempos, a mensagem que deu início à sua fundação enriquece a vida dos cristãos, oferecendo-lhes as motivações para um empenho na fé mais maduro e consciente. É aqui no santuário que o peregrino encontra um momento de descanso, de silêncio e de contemplação na vida, uma vida muitas vezes frenética dos nossos dias. Um desejo escondido faz surgir em muitos a nostalgia de Deus, e os santuários podem ser um verdadeiro refúgio para redescobrir a si mesmo e reencontrar a força necessária para a própria conversão. Por isso, nosso santuário é considerado também casa de oração. Entramos em comunhão com Deus, encontramos o sentido de nossa vida, revigoramos a nossa fé e o compromisso da nossa vocação e, através dos sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, cicatrizamos as chagas da nossa alma e da nossa história. Obrigado por você fazer parte da nossa família missionária de Frei Galvão e nos ajudar a manter esse espaço simples, mas sagrado de encontro com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Que o nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, abençoe a você e a toda a sua família. Viva Frei Galvão! Viva o primeiro santo brasileiro! Ei, lá vai Frei Galvão, cruzando a praça, por onde ele passa, leva a multidão. Ei, vai seguindo a pé, pra fazer caridade por toda a cidade, é o gigante da fé. Faço parte dessa Roma